É notório o envelhecimento da população e cada vez mais nós temos notícias como, por exemplo, a questão da previdência que envolve o envelhecimento da população. Mas como é que fica o sono nesse panorama? Eu sou Sérgio Brasil Tufik e esse é o Sleepcast, o podcast do Instituto do Sono. Este é mais um vídeo da série de entrevistas feitas especialmente para a Semana Mundial do Sono. E hoje eu estou aqui com o Dr. Ronaldo Piovesan, que é geriatra, professor da Medicina de Sono da Unifesp e pesquisador do Instituto do Sono. Muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente hoje, Ronaldo. Eu que agradeço, Sérgio. Muito obrigado pelo convite. E a ideia hoje aqui é a gente ter um bate-papo mais sobre o sono no envelhecimento. Então, acho que a primeira pergunta que eu falaria é como é que o sono se comporta com o passar do tempo e qual a importância do sono no idoso? É interessante a gente notar que o sono ele muda em qualquer idade e no envelhecimento isso não é diferente. Então nós temos alterações, as mais observadas na população é uma redução lenta, mas progressiva no tempo de sono mesmo, na duração de sono. Então há alguma tendência, isso não é igual para todos, mas há uma tendência as pessoas a dormirem um pouco menos e às vezes notarem que tem uma capacidade de dormir menos durante a noite. Então muitos bebês, a gente sabe, isso já deve ter sido comentado em relação à infância, que chegam a dormir 16 horas ou até mais. E isso vai diminuindo progressivamente. A gente percebe que na meia-idade já dormir 7 horas por conta também dos afazeres, das rotinas, começa a ser o comum. E na aposentadoria, às vezes as pessoas até têm mais tempo para dormir, tem menos horários, menos compromissos, mas elas percebem que elas acordam às vezes muito cedo e também tem uma tendência a ter sonolência e dormir um pouco mais cedo, que a gente chama de avanço de fase do ciclo do sono e vigília. Então isso é muito comum na população. Além disso, a gente percebe que as pessoas mais idosas tendem a acordar mais vezes durante a noite e ficar mais tempo acordadas no meio da noite. Isso tem uma tendência, a gente percebe, né, quando nós somos mais jovens, adolescentes, crianças, que a gente tem aquele sono prolongado, profundo, a gente acorda, parece que a gente nasceu de novo, né? E isso acaba acontecendo cada vez menos com o avançar da idade, infelizmente. Porém, o sono continua sendo muito importante nessa faixa etária. Basta lembrar que a maioria das doenças que acontecem com o envelhecimento, elas têm uma frequência maior e são mais severas em pessoas que dormem mal, ou que dormem pouco, ou que têm doenças do sono. Então, segundo nossos dados, né, lá do Instituto do Sono, do estudo epidemiológico do sono da cidade de São Paulo, o Epsono, nós observamos que uma grande proporção dos idosos se queixa do sono. Isso também é um dado mundial, que mais de 50% das pessoas com 60 anos ou mais se queixam de algum problema de sono. E esse problema de sono, que tem às vezes diversas manifestações, eles podem levar a doenças ou agravo de doenças como hipertensão, diabetes, obesidade, doenças também cognitivas da memória. Então o risco de doença de Alzheimer, nós sabemos que aumenta em pessoas que dormem pouco e pessoas que dormem mal. Também temos doenças relacionadas ao envelhecimento na parte muscular. Então nós temos uma linha de pesquisa no estudo do sono com sarcopenia, que é uma perda de massa muscular associada ao envelhecimento. E nós observamos que essa perda de massa muscular acontece com mais frequência em pessoas que tendem a dormir pouco, acordam muito durante a noite, por exemplo, e pessoas que têm doenças do sono até mais sérias, como a apneia obstrutiva do sono. Eu acho que você tocou agora num ponto que são os distúrbios do sono, e a apneia certamente é um dos mais importantes e mais prevalentes. Então, quais seriam talvez os principais distúrbios do sono na população mais idosa? É importante notar que essas doenças são as mais comuns
na medicina do sono, que certamente a apneia, a insônia, as próprias alterações e distúrbios de movimentos relacionados ao sono, os movimentos periódicos dos membros, a síndrome das pernas inquietas, elas são muito mais comuns em pessoas idosas. Só para nós termos uma ideia, a apneia do sono, enquanto ela acomete cerca de 30% das pessoas da população geral, a gente chega a observar em pessoas mais idosas o dobro da frequência. Então, os próprios estudos do Epsono mostram que a prevalência, ou seja, a estimativa de pessoas na população com a apneia obstrutiva do sono em algum nível, algum grau, ela chega a ser 60% ou até mais, dependendo da faixa etária. Isso é muito questionável porque o diagnóstico de apneia pode mudar um pouco os critérios de acordo com a idade mesmo, né? A faixa etária. Por exemplo, a gente sabe que a apneia leve ou moderada pode até ser uma consequência comum e natural do envelhecimento. Mas apneias mais severas e apneia com sintomas, por exemplo, a apneia com sonolência excessiva durante o dia, né? Pessoas que têm muitos cochilos durante o dia, sentem dificuldade para manter-se acordado durante o dia por causa de apneia, nós sabemos que essas sim são pessoas que têm um risco maior de mortalidade, são pessoas que têm um risco maior de morte, têm um risco maior de quedas, de fraturas, por exemplo, porque tem essa sonolência durante o dia. Então, não é só dormir mal, mas também não conseguir ficar acordado de forma adequada durante o dia é um sintoma relacionado ao sono ruim e a apneia do sono, neste caso, nas pessoas mais idosas. Eu acho que é importante também ressaltar que as consequências relacionadas à apneia, por exemplo, são hoje em dia muito bem elaboradas, tanto da perspectiva cardiovascular, até desfechos como infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, diabetes, pesquisas relacionando com câncer, e uma que particularmente eu acho bastante interessante relacionada ao sistema imunológico. Então, a apneia, mas a privação de sono de forma geral, reduzindo a produção de anticorpos, por exemplo, e aí a gente vê na sociedade campanhas para vacina, especialmente de gripe. Agora acho que é um momento oportuno para falar de gripes, né? E como é que a privação do sono, especialmente na faixa etária idosa, pode comprometer a imunidade de um indivíduo? Exatamente, existem esses dados mostrando que até a eficácia das vacinas pode ser comprometida se você está em privação de sono, né? Então, pessoas que dormem muito mal, quando você vai tomar uma vacina numa unidade básica de saúde ou numa clínica de vacinação, seria importante você perceber se naquela noite anterior, na noite anterior, se você dormiu bem, porque aparentemente isso vai ajudar na produção de anticorpos, que é o sinal de eficácia da vacina. Com os idosos não é diferente, e isso também vai ao encontro dos problemas de sono que a gente encontra nas pessoas idosas, não só idosas, mas também as pessoas adultas, de uma forma geral, quando elas estão hospitalizadas, né? Então a gente sabe hoje que quando você vai para um hospital para fazer uma cirurgia, ou por causa de uma pneumonia, ou qualquer motivo para uma internação, você tem uma tendência a dormir pior. E aí provavelmente a resposta aos tratamentos durante a hospitalização se torna comprometida. E hoje a gente tem movimentos, né? Tem programas nos melhores hospitais, mas é uma tentativa que a gente tem pelo próprio estudo do sono e pela própria sociedade de sono de tentar conscientizar as equipes de saúde e os pacientes nos hospitais para dormir melhor, né? Não interromper muito o sono durante a noite para medir pressão, temperatura, aqueles hábitos que tem, aqueles protocolos que existem no hospital que ignoram um pouco a relevância do sono, né? E outra questão que você chegou a comentar, um pouco relacionado a quedas, e também eu queria acrescentar algo que, na verdade, não é muito particular da faixa etária idosa, mas acidentes de trânsito decorrentes de privação do sono. Então, acho que essas duas questões de acidentes é importante, e na questão dos idosos, sim, aí de quedas, né? Tanto quedas, a gente também olhar para a questão do risco de morte, né, a longo tempo,
Se nós olharmos para essas consequências importantes para a saúde, é interessante notar que tanto o tempo de sono reduzido como o tempo de sono prolongado, ambos parecem ser ruins para a saúde do idoso. Então é importante notar isso, que quando as pessoas também idosas dormem demais, isso é um sinal de sono de qualidade ruim. E muitos idosos eles dormem demais, não só porque dormem muito durante a noite, mas tem vários cochilos ao longo do dia. Então sabemos que cochilos frequentes e cochilos de mais de 30 a 60 minutos contínuos são um sinal, provavelmente, que o seu sono tem uma qualidade ruim ou você tem um distúrbio do sono quando você já é idoso. E isso faz com que, com certeza, essas pessoas, por terem mais sonolência, elas têm menor atenção e têm um risco maior de quedas. A gente sabe também que a duração de sono está associada com o risco até de osteoporose. Então, alguns estudos mostrando que osteoporose, risco de fraturas, também está associado a uma boa qualidade do sono, você reduzindo o risco por uma qualidade de sono melhor a longo prazo. Enfim, o sono parece ter um papel global na nossa saúde, e isso não é diferente do envelhecimento. Importante notar também que idades extremas, então existem pesquisas com idosos centenários, italianos, por exemplo, mostrando que mesmo entre os centenários, aqueles que já vivem mais de 100 anos, aqueles que dormiam mal tinham maior risco de morte, mesmo após ter 100 anos de idade. Quer dizer, isso mostra que, independente da idade, qualquer extremo de idade, o sono parece ser muito importante. E existe alguma definição assim, de um número de horas que seja ideal para um idoso dormir? Assim, seria interessante ele insistir na cama para tentar dormir um pouco mais ou não? Assim, qual é a recomendação que você daria? Hoje nós trabalhamos com faixas, né, de horas, porque é claro que você tem normalmente uma média, mas você tem alguns extremos limites que você considera tolerável. E essa tolerância vem de acordo com as idades, mas também com a situação da pessoa, da condição de saúde dela. O que nós vemos na população geral, seja, a população que não tem doenças muito severas, é que entre 6 a 8 horas seria o adequado para o idoso. Parece que mais de 8 horas pode ser prejudicial, porque como nós conversamos, parecidamente o idoso não tem essa necessidade de dormir muito, e se ele dorme demais é porque ele tem algum problema de sono ou algum outro problema de saúde. E dormir menos de 6 horas também parece ser ruim nessa idade. Legal. E assim, mudando um pouco, a faixa etária e mais idosa costuma ter outros problemas de saúde associados e muitas vezes esses problemas acabam tendo associação com o sono, se não pela doença propriamente dita, pelo uso de medicações que costuma ser maior nessa faixa etária. Como é que você vê essa relação das outras doenças e também do uso de medicações com o sono nos idosos? O que o idoso se queixa, né? O idoso, enfim, ele tem muitos motivos para se queixar de vários problemas de saúde, tanto físicos como mentais, emocionais, enfim. E é claro que a gente tem que pensar no contexto. Então, o contexto social onde vive o idoso, né? O idoso, considerando o idoso no Brasil, por exemplo, onde você tem a questão da aposentadoria, previdência, como você já mencionou, a questão da relevância social, quer dizer, o idoso, quando ele se aposenta, começa a ficar só em casa, sente dificuldade para encontrar amigos, conhecidos, companheiros de trabalho que não existem mais, as pessoas começam a morrer e aí os companheiros, marido, esposa, amigos, familiares, né? Quantos idosos falam que já não tem mais amigos porque todos faleceram com 90 anos de idade ou mais, você já não tem tanta oportunidade de fazer novos amigos. Isso tudo, esse contexto social ruim e a falta de uma rotina, com certeza é prejudicial também para o sono. O sono também é muito sensível a essas questões contextuais e sociais. Por outro lado, o idoso ele se queixa de muitos problemas. Por exemplo, dor crônica tem uma relação que a gente chama de cíclica ou bidirecional, ou seja, a dor piora o sono e o sono ruim também aumenta a sensibilidade à dor.
né? A resistência à dor, a sensibilidade, a sensação de dor pode piorar em quem não dorme muito bem. E isso, com certeza, o idoso tem muitas vezes artroses, tem fraturas anteriores, tem problemas de saúde que aumentam o risco de queixas de dor. Outro problema importante são as perdas cognitivas mesmo, né? O idoso ele começa a se queixar de problemas de memória, e isso também, a gente sabe que pessoas que têm, por exemplo, doença como doença de Alzheimer, ou outros tipos de demência, tanto o sono pode aumentar o risco dessas doenças, ou piorar os sintomas dessas doenças, como também os distúrbios do sono fazem parte dos sintomas dessas doenças, como a doença de Alzheimer. Depressão é muito comum, né? O risco de depressão é o dobro no idoso em relação à população geral adulta jovem. Então, também a depressão tem sintomas de sono relacionados, e o sono ruim pode desencadear ou piorar um quadro de depressão. E doenças físicas, claro, o idoso está sujeito mais à insuficiência cardíaca, a problemas pulmonares, problemas também gastrointestinais, toma muitos medicamentos, por exemplo, diuréticos, que são comumente prescritos para doenças comuns, como hipertensão, aumentam o risco de diurese, que a gente chama de noctúria, ou seja, diurese durante a noite. E um dos principais motivos para o idoso dormir mal, tanto homens como mulheres, é a frequência urinária durante a noite. E isso a gente não encontra em outras idades, por exemplo. Fora que no homem tem a questão da próstata também, que aumenta e... E mesmo a mulher tem muita urgência miccional, ela tem a bexiga, né, que a gente chama hiperativa, e isso faz com que ela tenha uma urgência de urinar muitas vezes. E a gente sabe que a apneia do sono, principalmente no idoso, tem como uma das consequências, um dos sintomas, a frequência urinária durante a noite. E aí a pessoa acorda a noite inteira, prejudicando o sono e aumentando o risco de quedas, porque normalmente o quarto está escuro. E muitas vezes você tirando o medicamento ou tratando uma doença do sono, então, por exemplo, o uso de CPAP, que é o tratamento mais recomendado para apneias significativas, ele também reduz a frequência urinária no idoso. Isso é um dado muito interessante e às vezes muitos médicos não se atentam a esse fato. E como é que fica a qualidade de vida do idoso diante de tantas questões de saúde, e que todas elas aparentemente têm alguma relação com a qualidade do sono? O paciente idoso, quando ele tem muitos problemas de saúde, toma muitos medicamentos, ele é um paciente bastante complexo. E exige um conhecimento e um manejo de tratamento, investigação, acompanhamento dos problemas, muito cuidadoso. E isso eu acredito que aí o papel da geriatria, junto com outras especialidades, trabalhando em conjunto, tem um valor essencial nos dias atuais. Talvez de olhar a saúde como um todo, né, e poder fazer um balanceamento correto do que faz sentido ou não faz. Muitas vezes nós tiramos medicamentos, mais do que oferecer outros tratamentos, tirar medicamentos às vezes melhora muito a qualidade de vida do idoso. Sim. Se não são essenciais. Exato, às vezes acaba fazendo mais mal do que bem. Exatamente. E também é interessante talvez um geriatra com especialização em medicina do sono, porque alguém que consegue ver a saúde globalmente do paciente, mas não só globalmente no período acordado, mas também levando em consideração a parte do sono, porque muitas vezes a gente tem a medicina do acordado, mas acaba negligenciando a medicina do sono e acaba tendo tanto impacto na vida como um todo. De fato, Sérgio, o que acontece hoje é que a medicina do sono em si ela é relativamente jovem entre as especialidades médicas, e a geriatria também. Então nós temos essa parceria, né, em semelhança de ser duas especialidades jovens que surgiram e ganham relevância diante de doenças crônicas que são hoje muito mais fáceis de ser identificadas e muito melhor tratadas. Então, com certeza, há 50 anos atrás, as dificuldades de tratar uma apneia eram imensas, né? Nós não tínhamos ainda dispositivos adequados, não tínhamos diagnóstico ainda adequado. E
a geriatria veio com essa evolução demográfica dos últimos 50 anos. A expectativa média de idade da população há mais ou menos 50 anos atrás era em torno de 50 anos de idade. Hoje aumentou em mais 50% isto. Então, o aumento das doenças do sono também vem em confluência com esse aumento da expectativa de vida. E com certeza a parceria entre a medicina do sono e a geriatria tem ainda muito a prometer e oferecer para a saúde dos idosos, a saúde da população como um todo. Eu acredito que o geriatra tem ainda um conhecimento relativamente escasso dessa área, e o papel nosso como médicos do sono é trazer então essa informação, tanto à população como às especialidades médicas outras, fazendo com que o idoso seja melhor visto do ponto de vista de sono. Com certeza. Eu queria agora te perguntar um pouco, você já falou um pouquinho sobre Alzheimer e sarcopenia, por exemplo, que são áreas que você estuda mais proximamente, né? Se você puder aprofundar um pouco nessas questões. Exatamente. Nós temos uma linha de pesquisa junto aos estudos do sono, olhando para o fato de que com o envelhecimento a gente observa uma alteração de composição corporal. Ou seja, nós temos uma parte relevante do nosso corpo feito por músculo, que a gente vai, para simplificar, falar em massa magra, mas isso é em torno de 40% normalmente. A gente não espera em pessoas que não sejam obesas mais do que 30%, depende da mulheres um pouco mais, mas em torno de 30% de gordura. E a gente tem, obviamente, bastante líquido, bastante água no corpo humano. E a parte óssea, mas com o envelhecimento a tendência é se inverter essas relações, ou seja, eu ter mais gordura e menos músculo. E aí não tem só sarcopenia, que é a perda de massa muscular, mas tem uma obesidade que a gente chama sarcopênica, ou seja, um acúmulo de gordura no corpo como um todo. Isso também vai acontecer na região do pescoço, e isso vai se tornar importante porque a gente sabe que a gordura na região da via aérea superior no pescoço, ela aumenta também, associada a um risco maior de apneia do sono. E associado a isso, a perda de massa muscular com o envelhecimento, cria um local ali na região do pescoço muito mais vulnerável ao colabamento da via aérea. Então foi isso que nós encontramos nos estudos que fizemos, em que pessoas de mais idade, a partir de 50 anos de idade, ou seja, do final da meia-idade para a terceira idade, e tinham muitos idosos, a maioria eram idosos, quando eles tinham um aumento da massa de gordura, ou seja, uma obesidade de fato pela composição corporal, associada a uma perda de massa muscular, eles tinham um risco muito maior de ter apneia obstrutiva do sono. Então, pela primeira vez, nós observamos isso num estudo com idosos, trazendo a relevância da prática de atividade física também para prevenção e possivelmente algum tratamento na apneia obstrutiva do sono também em pessoas idosas. Com relação à própria doença de Alzheimer, também temos dados mostrando que o uso do CPAP, que é o tratamento padrão para a apneia obstrutiva do sono, melhorou a cognição de idosos com a doença de Alzheimer. Mostrando que muitas vezes não só o medicamento que a gente dá para esses pacientes, mas tentar identificar doenças do sono e tratá-las pode ser tão importante quanto o medicamento para tratar sintomas de demência, como a demência por Alzheimer. Muito legal. E agora, acho que talvez saindo um pouco do espectro de certezas, mas de perspectivas futuras. A gente, como você mesmo disse, está presenciando um aumento substancial na expectativa de vida, e não sei, agora com cada vez técnicas mais modernas, talvez envolvendo genética, envolvendo células-tronco, até onde você acha que a gente consegue chegar? E como é que o sono, será que acompanha um aumento da expectativa de vida? Como é que você vê aí tudo isso? É interessante, Sérgio, observar que, como você mesmo disse, a gente tem essa promessa de envelhecimento ainda transcorrendo na sociedade, mas o importante é que todo o avanço que a gente teve até o momento,
ele é um avanço de médias, ou seja, a gente aumentou a média da expectativa de vida das pessoas. Por outro lado, a qualidade de vida não cresceu da mesma maneira. E a gente sabe que os idosos, quando chegam a extremos de idade ou são muito doentes, eles passam muitos anos ou até décadas doentes, sofrendo, com uma qualidade de vida ruim. Então, eu acho que o desafio principal, e a medicina do sono acho que tem muito para contribuir com isso, é melhorar a qualidade de vida nesse final, final de vida, ou enfim, pelo menos nas últimas décadas de vida dessas pessoas. Por outro lado, a gente sabe também que os extremos de vida, ou seja, viver mais que 100, 110, 120 anos, é uma possibilidade teórica, mas também a gente não conseguiu evoluir nesses últimos 20 anos nisso. Ou seja, as pessoas, se não me engano, a pessoa que mais viveu até hoje, acho que ela viveu 122 anos, ela é uma francesa, e esse fato aconteceu já há algum tempo, quer dizer, a gente não conseguiu progredir ainda com as tecnologias em medicina e em saúde para levar o ser humano a umas idades mais extremas que a gente esperava até agora. Existe a expectativa de manipulação genética, existe a expectativa de novos tratamentos, cura do câncer, esse tipo de coisa, mas a gente não sabe exatamente se isso vai levar a um extremo maior de idade. Sabe que a gente vai conseguir levar as médias a próximo 90, né? A gente sabe que já no Japão, por exemplo, as médias já estão de expectativa de vida acima de 90 anos. No entanto, no ano passado, se não me engano, nos Estados Unidos até houve uma redução da expectativa de vida média da população, talvez devido por doenças que estejam acontecendo com mais frequência, como obesidade, o diabetes, a hipertensão. Então, uma atenção muito grande ao controle e à prevenção dessas doenças. Acho que é o mais importante. Tanto as doenças metabólicas como as doenças do sono, elas são doenças que podem levar a longo prazo a uma redução tanto da expectativa de vida como uma redução da qualidade da vida também. Bom, pegando o gancho que você mencionou um pouco de obesidade, assim, a gente percebe aumento do índice de massa corporal pela população em geral no mundo, talvez não necessariamente relacionada ao envelhecimento, mas que acaba acontecendo concomitantemente. E também sei que você é um grande estudioso da relação da obesidade e sono. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Uhum. De uma forma geral, as pessoas obesas, principalmente muito obesas, elas têm uma tendência a dormir com um sono de pior qualidade. E um dos fatos que está muito associado a isso é o risco da apneia obstrutiva do sono, que é uma das doenças mais importantes do sono. Difícil diagnosticar em quem não tem muitos sintomas. É necessário se fazer uma polissonografia, que é um exame relativamente complexo, que muitas vezes exige a ida a um laboratório, um exame que tem um custo relativamente alto aí na nossa população, tem um difícil acesso à população geral a esse tipo de exame. Mas é importante notar, né, principalmente as pessoas que têm algum companheiro, se você ronca muito, se você tem interrupções respiratórias durante a noite, isso traz algum dado simples que pode ajudar você a procurar ajuda médica para fazer esse diagnóstico e depois o tratamento. Então, a gente sabe que a obesidade é o fator que a gente chama de risco para a apneia do sono, dos mais importantes e potencialmente reversível, já que a gente pode perder peso, melhorar a massa muscular e perder gordura corporal. Não é fácil, a obesidade ela tem um componente genético relacionado a uma proteção que a gente tem no nosso próprio organismo, né, de armazenar energia, acumular energia para os momentos difíceis. Felizmente, na sociedade moderna atual, esses momentos difíceis já não vêm com tanta frequência, né, de passar fome, de ter dificuldade de acessar o alimento, e a gente tem uma tendência a acúmulo crônico dessa gordura corporal. É muito importante, por outro lado, dormir bem para essa gordura também não se acumular. Então a gente sabe que pessoas que dormem adequadamente, têm um tempo adequado de sono e dormem com qualidade, elas também vão ter um nível de atividade durante o dia melhor, tanto físico como mental, e isso pode ajudar no gasto energético, reduzindo o risco da obesidade, e a longo prazo pode contribuir com alguma perda de peso. É muito importante, mesmo que a pessoa não perca peso de forma significativa, que ela com exercício físico e com alimentação adequada, ela troque
a proporção entre gordura e músculo. Então, mesmo que ela continue com um peso um pouco acima do normal, mas se ela tiver um pouco mais de massa muscular e um pouco menos de gordura, com certeza isso vai diminuir o risco de doenças do sono, principalmente a primeira obstrutiva do sono. Então, de fato, eu acredito que o sono ele tem essa associação mesmo com a obesidade, para ambos os lados, tanto a apneia, a obstrutiva do sono sendo maior o risco naqueles que são obesos, como também aquele que dorme mal e dorme pouco, tendo maior risco de compulsão alimentar e hábitos de vida que são ruins e favorecem a obesidade. Eu concordo plenamente com essas dificuldades que a gente sente no dia a dia. Exatamente. Para a gente finalizar aqui a nossa conversa, queria um pouco focar agora em prováveis coisas que alguém pode fazer para prevenir problemas de sono ou dicas para melhorar de forma geral a qualidade de sono, especialmente aí quando a gente está pensando no envelhecimento. Uhum. Existem dicas que são mais gerais, que a gente acaba se vinculando muito às questões que a gente chama de higiene do sono. E existem até algumas dicas relativamente simples que vêm de estratégias terapêuticas comportamentais que podem ser fundamentais para uma pessoa dormir com mais qualidade. É óbvio que não é uma única noite que se consegue um resultado, você precisa fazer isso ao longo do tempo. Pessoas que têm mais dificuldade para dormir ou se adaptam mal a horários diferentes de sono, a locais de sono diferentes, é muito importante que elas tentem respeitar essa dificuldade e tentem manter sempre o mesmo local de sono, sempre o mesmo horário de sono, inclusive no final de semana. É uma coisa que a gente acaba não fazendo com tanta frequência pela questão do que a gente chama de jet lag social, né? As atividades sociais, uma festa, uma viagem, e aí eu acabo punindo o meu sono por conta dessas atividades, principalmente que ocorrem durante o final de semana. Então, uma questão fundamental, uma regra universal é você manter uma regularidade do seu sono, principalmente o horário de acordar. Então, essa é uma questão comportamental fundamental. Se você fixa um despertador, um horário para acordar sempre, independente do que aconteça durante a noite, você dormiu mal ou foi dormir mais tarde, aquilo vai te fazer com que você regule para a noite seguinte o seu sono de uma forma mais adequada. Você consiga dormir mais cedo e consiga ajustar progressivamente o seu sono. Uma outra coisa importante é você evitar refeições gordurosas ou refeições pesadas muito próximo ao horário de dormir. Então, uma refeição mais leve, também evitar muitos líquidos durante a noite, para não urinar muito durante a noite, isso é muito importante. Uma outra coisa fundamental é você procurar um ambiente favorável, ou seja, você fazer com que a pessoa durma num local bem escuro, ela também tem um local bem silencioso, o máximo de silêncio possível para dormir, e que não seja tão quente. A gente sabe que ambientes mais a menos a temperatura, uma temperatura mais fria, normalmente abaixo de 25 a 22 graus, favorece um sono mais adequado. E evitar bebidas que são estimulantes, que tenham cafeína, café, chá preto, chá verde, que também faz com que a pessoa possa ficar mais acordada durante a noite. Então isso é muito importante. Além disso, procurar não fazer uso de dispositivos luminosos muito próximo à hora de dormir. Então, mesmo as lâmpadas com uma luz mais clara, ou então mesmo o próprio celular, ou um computador, ou uma televisão, eles emitem uma luz que faz com que a pessoa tenha dificuldade de liberar substâncias cerebrais que favorecem o sono. Então isso é muito importante. E claro, buscar hábitos de vida durante a noite que não sejam muito estimulantes. Então a atividade física, normalmente muito intensa, ela, quando feita muito próximo do horário de dormir, ela vai prejudicar a qualidade do sono também. Acho que esses são os pontos mais importantes. Muito legal. Doutor Ronaldo, queria agradecer aqui sua presença. Acho que foi uma conversa muito interessante. A gente passou aqui desde as principais mudanças do sono no idoso, as principais distúrbios e tentativas de solucionar isso. Acho que é algo extremamente enriquecedor para que cada um de nós possa autoavaliar nosso sono e se preparar para um sono de melhor qualidade ao longo da nossa vida, que certamente gera um impacto
na qualidade de vida de todos nós. Agradeço a você também que nos acompanhou até aqui e convido também a ver os outros vídeos dessa série da Semana Mundial do Sono. Muito obrigado.